Oi, gente. Meu nome é Paula Pereira Fradique, sou aluna de Ciências Biológicas, na modalidade de licenciatura, no Instituto de Biologia da UFRJ. Também sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Tecnologias Cognitivas do Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde. O Laboratório de Tecnologias Cognitivas do Instituto NUT se debruça sobre a incorporação de tecnologias educacionais no campo de educação em ciências e saúde. No trabalho do Henrique e da Rosilane, ele se dirige para os licenciandos em ciências biológicas, considerando as potencialidades das narrativas digitais no desenvolvimento de processos reflexivos nos alunos. O objetivo desse trabalho é contribuir no processo de desenvolvimento de reflexão. Tanto o Henrique quanto a Rosilane são professores de ciências biológicas. A Rosilane ela veio desenvolvendo o primeiro ciclo e o Henrique agora desenvolve o segundo ciclo da pesquisa baseada em design, ou PBD. Vou pedir então para que a Rose se apresente, para que então a gente possa começar a nossa entrevista. Boa tarde, muito obrigada, Paulo, pelo convite. Eu sou Rosilane Vardensky, né? Como a Paula já adiantou, sou professora de biologia, sou licenciada em biologia também pela UFRJ, fiz o mestrado e o doutorado em Educação em Ciências e Saúde, também pelo Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde da UFRJ. Sendo que no doutorado eu me dediquei, né, a esse projeto de formação de professores com o uso da pesquisa baseada em design, baseada nesse referencial teórico-metodológico, que é um referencial ainda pouco explorado no Brasil, mas que tem um grande potencial principalmente para o campo da tecnologia educacional e para pensar atividades e materiais educativos baseados em tecnologias ou mediados por recursos tecnológicos. Atualmente, eu sou professora do programa de pós-graduação em ensino das ciências na educação básica da Universidade do Grande Rio, né, a Unigran Rio, e eu atuo no mestrado profissional em ensino das ciências, em que a gente recebe, né, professores, diretores de escola, coordenadores que estão buscando esse mestrado para aprimorar, né, suas práticas, sua gestão. E a gente tem desenvolvido também alguns cursos na Unigran Rio de formação de professores em que eu posso aprofundar, né, esses conhecimentos baseados na formação, principalmente na formação mediada por tecnologias digitais que eu já pude iniciar, né, na minha formação na UFRJ. Então, iniciando a nossa entrevista, eu ainda estou me familiarizando com o projeto do Henrique, e um aspecto que me chamou muita atenção foi a adoção da pesquisa baseada em design. E você utilizou essa mesma abordagem, né? Você poderia contar um pouco sobre a PBD e explicar sua motivação para adotá-la como referencial de pesquisa? Bem, a PBD, ou a pesquisa baseada em design, como a gente conhece ela principalmente, ela é um referencial teórico-metodológico, digamos assim, e a gente fala um pouco de referencial teórico-metodológico porque ela acaba influenciando todo o desenho da pesquisa, né? Ela é diferente de um referencial teórico que você estuda apenas para conhecer um determinado campo de conhecimento e ver quais são as lacunas, quais são os problemas que estão ali. E ela também se difere de um referencial metodológico que vai influenciar em como você, um pouco em como você coleta dados ou em como você analisa esses dados. Porque todo o desenho da pesquisa ela acaba sendo modificado e influenciado desde o início do contato com os sujeitos, até porque os sujeitos passam a ter um papel um pouco diferente, né, do que aqueles que simplesmente você se aproxima para coletar dados. Eles têm um papel central de desenvolvimento constante. É uma pesquisa que é um referencial teórico-metodológico que foge um pouquinho das formas de pesquisa tradicionais, né? Porque ele foi pensado a fim de juntar um pouco pesquisa básica e aplicada, né? No sentido assim de a pesquisa básica ela teria como foco principal uma construção de conhecimentos
de base, assim, né, uma construção teórica, um aprofundamento forte, que não vai levar a uma intervenção específica para além daquela intervenção natural, né? Porque quando o pesquisador está em um campo, bem ou mal, ele está interferindo ali, as pessoas sabem que ele está ali, eles podem agir de forma diferente. O próprio processo de fazer uma entrevista leva as pessoas a pensarem sobre aquelas questões que você está colocando para eles nas entrevistas. Mas na PBD, essa intervenção, mas geralmente, né, em muitas pesquisas básicas que buscam principalmente coletar, entender como é que é o contexto, fazer uma exploração daquela conjuntura, essa coisa da intervenção, ela acaba acaba não acontecendo, né, não sendo um objetivo primário da pesquisa. E a pesquisa aplicada, por outro lado, ela, apesar de ter um determinado compromisso teórico, porque você tem que pensar, se você vai fazer uma intervenção, você tem que pensar bem, digamos assim, né? Você tem que refletir sobre aquela intervenção que você vai fazer, você tem que pensar quais são as necessidades dos seus sujeitos, as necessidades do campo. Ainda assim, ela tem um compromisso um pouco menor com a construção de conhecimentos teóricos, né, com o desenvolvimento da teoria daquele campo. E a proposta da pesquisa baseada em design é justamente essa reunião, né, digamos, superar essa dicotomia entre a pesquisa básica e aplicada, uma pesquisa em que você vai se dedicar muito ao desenvolvimento de algum artefato, né, que a gente chama muito na PBD, e, ao mesmo tempo, a partir desse artefato, você vai buscar entender trazer conhecimentos para o campo, pensando em como aqueles sujeitos da sua pesquisa se relacionaram com aquele artefato. E aí também acaba sendo uma metodologia um pouco diferente, porque ela é uma metodologia em que o seu problema de pesquisa, ele se relaciona com um problema educativo, e esse problema educativo parte do campo. Né? Então, você tem, apesar de serem coisas diferentes, né, o seu problema educativo e o seu problema de pesquisa, você entra em contato com os sujeitos, né? Você entra em contato com o campo, com as pessoas que estão ali, com o dia a dia, com o cotidiano daqueles sujeitos. E é claro que esse entrar em contato, ele não é feito de maneira desarticulada da teoria que vem antes, mas, ao mesmo tempo, você não desenvolve toda uma teoria para depois entrar no contato, né? Você vai fazendo isso ao mesmo tempo, e é esse confronto que você vai fazendo entre o que você encontra no campo, entre os referenciais teóricos que você estuda, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um projeto de formação de professores, eu tenho que estudar sobre formação de professores, sobre quais são os desafios que têm sido encontrados nesse sentido, ao mesmo tempo em que vou me aproximando do cotidiano dos sujeitos. Então, esse confronto que se dá inicialmente pela aproximação com a teoria e a aproximação dos sujeitos é que vai me levar a um problema educativo, e desse problema educativo eu vou pensar também o meu problema de pesquisa. Né? Então, você não desenvolve toda uma teoria para depois entrar no campo, você entra ao mesmo tempo e você tem que ter uma flexibilidade maior para que todo o seu projeto saia daquilo que você está encontrando ali, né? E aí, as nossas motivações, né, para usar a PBD, elas vêm muito de pensar, em boa parte de pensar o campo da formação de professores como um todo, né? Porque a gente tinha o projeto iniciou com uma proposta de uma professora, que é uma professora ligada à ecologia também, da universidade, né? Mas que é uma professora muito ligada, muito preocupada com questões educacionais, uma professora que já desenvolvia, né, projetos de extensão, apesar de a área específica de pesquisa dela ser ecologia, ela sempre dava um jeito de chegar mais próximo, né? Ela tinha toda uma preocupação
com as questões educacionais, fazia projetos de extensão, dava disciplinas eletivas que são, né, para licenciaturas voltadas para o ensino de ecologia. E ela tem uma preocupação mesmo com a escola básica, no sentido da gente ajudar, né, de prover coisas para pensar a melhoria do ensino nas escolas públicas de educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, e principalmente ensino de ciências e de ecologia. E aí a gente começa, e aí, como sendo um projeto que partiu dela, né, sendo um interesse de desenvolver uma parceria para um projeto que partiu dela, a gente já não tem mais muito como trabalhar de outra forma que não com uma metodologia que permita essa construção conjunta, né? Porque a ideia era realmente uma parceria. E aí a gente vai ter outras, né, metodologias que levam para esse tipo de ideia, outros referenciais teóricos, metodológicos que levam para esse tipo de ideia, né? A gente tem a pesquisação, que é bastante usada, a pesquisa colaborativa, que também está aí um pouco mais recente no campo de ensino de ciências, mas que está crescendo também. E todas elas têm essa ideia de aproximação e de construção conjunta, né? De parceria, que é um dos princípios básicos da pesquisa baseada em design. Só que a PBD ela acaba tendo uma centralidade no campo da tecnologia educacional, porque ela pensa o desenvolvimento de artefatos pedagógicos a partir dos problemas pensados no campo, né? E esses artefatos, eles são assim... Eles podem ser materiais, né? Eles podem ser um software, eles podem ser um livro, mas eles também podem ser produtos, eles podem ser artefatos não materiais, né? Uma própria ideia de uma aula, de uma sequência didática, de um curso, acaba sendo um artefato. Mas ele acaba sendo muito usado no campo da tecnologia educacional, porque ele pressupõe essa construção, e essa própria construção, tanto o processo de construção quanto o produto final que foi construído, acabam servindo de base, né? São uma base fundamental para essa construção de conhecimentos teóricos que a gente encontra posteriormente. E aí, depois da professora, a partir da professora de ecologia, a gente foi dessa professora que procurou a gente para desenvolver um projeto como uma parceria, a gente acabou também pensando um pouco mais, aprofundando essa problemática da formação de professores, né? No sentido de que é muito dito que não adianta a gente colocar para os professores o que eles têm que fazer, não adianta, é muito difícil você construir um site para que os professores simplesmente te apliquem, né? Quando você está falando de formação docente, quando você está falando de melhorias na prática pedagógica, você tem que trabalhar em conjunto com aquelas pessoas que estão ali o tempo todo, né? E você tem que levar eles a pensar no que eles querem fazer na sala de aula, né? Não pode ser de cima para baixo, você não pode, como um especialista, escolher aquilo que o professor quer, tem que aplicar para ele simplesmente aplicar. O professor não é um técnico, né? O professor é alguém com capacidade de construir conhecimento. E aí, seja ele o professor em formação, seja ele em formação inicial, né? O licenciando, digamos assim, ou aquele aluno que está participando de algum projeto como o PIBID, residência pedagógica, alguma coisa assim, seja o professor em formação continuada, que é aquele que já está em sala de aula. Então a gente foi conversando sobre isso, né? E a gente acabou ainda estabelecendo uma parceria com uma nova professora, que é uma professora de prática de ensino, é uma professora que acompanha os alunos no último ano de estágio, no último ano da licenciatura, fazendo o estágio supervisionado obrigatório, né? E ela acompanha eles e participa também de aulas mais teóricas relacionadas à didática. E é uma professora que já tem uma vivência muito grande com essa didática das ciências, né? Que não é a didática pela didática, é a didática das ciências, é pensar o ensino de ciências e biologia com todas as suas especificidades.
E aí, a partir mesmo dessa nova parceria, que a gente pensava que era difícil, né, trabalhar com uma outra metodologia que não fosse a PBD, até porque as professoras apresentam, né, lugares de fala diferentes, visões diferentes. Uma professora de ecologia, a outra já é muito mais ligada, uma professora pertencente à faculdade de educação, então não é um instituto de biologia, então tem uma outra forma de pensar as questões educacionais. E aí, a partir disso, a PBD se tornou uma forma, né, da gente criar um espaço para uma construção conjunta de conhecimentos, né, de pesquisadoras, eu, minha orientadora, e as duas professoras, né, a professora de ecologia e a professora de prática de ensino. E aí é uma metodologia que trabalha a partir de ciclos, né, e fases. Então, tem algumas fases que são bastante específicas, né, que são análise do problema educativo, que é aquela aproximação inicial com o contexto de estudo, de tentar compreender, né, quais são as dificuldades, os problemas, as questões que aqueles sujeitos enfrentam no cotidiano. E aí envolveu entrevistas com as duas professoras, reuniões com as professoras e entrevistas com os licenciandos de biologia já se preparando para entrar no estágio, são o público-alvo com o qual a gente decidiu trabalhar, né? Porque aí vieram também algumas discussões sobre qual seria o nosso público-alvo, e a gente decidiu trabalhar com esses alunos no final da graduação, iniciando o seu estágio. Aí eu fiz entrevistas com eles também nessa fase de análise. A segunda fase é o desenvolvimento da intervenção educativa ou do artefato, né? Que no nosso caso foi um curso de formação de professores, envolvendo duas disciplinas, a própria prática de ensino e uma disciplina eletiva pela qual a professora de ecologia foi a responsável. E aí, eu, como pesquisadora, né, e como alguém que estava intervindo também naquele contexto, eu tive o tempo todo próxima da eletiva, e aí os alunos faziam ao mesmo tempo prática de ensino e a disciplina eletiva, e a gente buscava, né, um diálogo entre esses dois contextos, entre esses dois espaços de formação. E aí esse desenvolvimento, né, de qual seria o desenho desse itinerário formativo, que é o nome final que a gente deu, né? Porque a gente começou a ser, um curso é o quê? Aí a gente começou a desenvolver e foi definindo certas coisas, entre elas a gente definiu o nome, que a gente chamou ele de itinerário formativo articulador. E aí esse desenvolvimento foi feito em conjunto também, entre eu e as professoras, em reuniões mesmo, em que a gente discutia essas questões. Então, foi um processo de colaboração, de parceria entre pesquisador e práticos, digamos assim, que é uma das recomendações da pesquisa, é um dos princípios, na verdade, da pesquisa baseada em design. A terceira fase, que foi a implementação do produto, a implementação do artefato. Então, os licenciandos vivenciaram, né, a gente deu realmente lá o itinerário, a gente ofereceu, né, o itinerário formativo articulador para um grupo de alunos. E a quarta e última fase, que foi uma avaliação e análise do processo, né, que é uma ideia de voltar ao processo para construir princípios de design. Então, esses designs, eles são formas de olhar para o processo todo, pensando com uma forma de resumir, né, assim, de trazer algumas conclusões finais do conhecimento que a gente conseguiu construir a partir desse processo todo e do que pode ser, inclusive, repensado para outros ciclos. Porque a pesquisa baseada em design, além dela ter essas fases, ela tem ciclos, né? Que você volta, você repensa a partir daquela primeira intervenção, você repensa o produto para fazer outras intervenções. Então, podem ser vários ciclos. E aí, a minha pesquisa, ela teve a base de um ciclo apenas, e aí agora o Henrique, né, no trabalho de mestrado, está dando continuidade a essa pesquisa, pensando aí, novamente junto com as professoras, em mais um ciclo. E é isso, acho que deu
não sei se deu para entender bem, né, essa questão do que é a PBD e qual é a contribuição dela para o meu trabalho e para pensar a formação de professores mediada por tecnologias. E aí eu percebi que essa abordagem ela depende dos parceiros envolvidos nesse contexto educacional. Além disso, também percebi que a pesquisa não segue uma linearidade no desenvolvimento das etapas. Isso acaba rompendo um pouco o modelo tradicional de pesquisa. E aí eu penso, teria algum desafio a se trabalhar com o PBD? E que desafios seriam esses? E como que você conseguia contorná-los? Bem, eu diria que um desafio, até um pouco pessoal mesmo, como pesquisadora vivenciando esse processo, é a própria insegurança, né? Porque eu tinha feito mestrado e o meu mestrado ele foi bastante diferente do doutorado, porque foi uma pesquisa bem mais tradicional, né? Então, eu fui lá, eu já tinha todo um estudo, um referencial teórico levantado quando eu entrei em campo, quando eu comecei a conversar, né, com os meus sujeitos, digamos assim, quando eu comecei a fazer entrevistas. E aí, a partir do momento que eu fiz as entrevistas, eu tive, claro, que repensar um pouquinho no referencial, trazer algumas perspectivas um pouco novas, né, para aquilo que eu estava pensando a partir do que veio nas entrevistas. Mas, de qualquer forma, eu já tinha teve um caminho linear seguido. Na PBD, de fato, não, né? Você começa e você não sabe muito bem aonde aquilo vai te levar. E aí você acaba, no início, assim, fazendo umas ideias um pouco iniciais, que a partir das discussões você vê que não é bem aquilo que que vai vir, né, de você. Então, acho que lidar um pouquinho com essa insegurança, né, acaba sendo um certo desafio. E o outro é dos próprios parceiros, né? Às vezes, de você não ter exatamente uma forma de explicar para eles o que vai ser feito, né? Porque você mesmo ainda não sabe muito bem, aquilo vai surgindo conforme vocês vão caminhando, é aquele caminho que surge conforme a gente caminha. E aí tem toda uma questão, né, de conversar e de explicar esse processo de parceria. Tem a questão também das próprias visões das professoras, que são muito diferentes, né? E que nem sempre elas se contradizem, mas em alguns momentos você tem um pouco de dificuldade de, digamos assim, pensar como é que aquilo se torna um problema único, né? Um problema central, assim. E aí eu acho que é muito a questão da literatura mesmo, né? Que você vai lendo na hora para te ajudar a refinar aquilo. O meu problema educativo final, né? Ele acabou sendo mais relacionado com as dicotomias que estão muitas vezes na imaginação, né? Na visão dos professores de formação, de uma separação, de uma dicotomização mesmo entre a teoria e a prática, e entre os conhecimentos pedagógicos de conteúdo. E essas dicotomias, elas acabam sendo um pouco falsas, porque todo professor, toda prática pedagógica, ela é mediada por uma teoria, né? Só que muitas vezes o professor não é estimulado a pensar que teoria é essa, ou a pensar quantas teorias podem mediar o ensino de ciências e quantas práticas diferentes, quantos estilos de práticas diferentes você pode ter. Ao mesmo tempo, todo professor, mesmo aquele professor mais tradicional, né, no momento que ele está fazendo uma seleção dos conteúdos com os quais ele quer trabalhar, ele está mobilizando conhecimento pedagógico, ele está mobilizando conhecimento de conteúdo, e ele está mobilizando conhecimento pedagógico de conteúdo, que é ainda um outro tipo de conhecimento. Então, essa interação entre conhecimentos, ela está o tempo todo na prática do professor. Só que muitas vezes isso não é muito consciente, não é muito pensado, né? E aí, com isso, o professor ele tem dificuldade de repensar aquilo que ele está fazendo, ele tem dificuldade para propor coisas novas, né? Então, o nosso problema educativo central foi esse, né? Dessas dicotomias, dessas dicotomizações. E aí a gente percebia, por exemplo, as falas das professoras e dos alunos que nos levavam a isso, que a gente tinha formas diferentes de pensar, por exemplo.
nessa questão da dicotomia entre conhecimento pedagógico de conteúdo, né? Você tem a forma de pensar assim, no problema dos conhecimentos fragmentados, né, que são muitas vezes apresentados, que muita gente vivencia nas escolas, né, que a gente fala que às vezes as escolas, as universidades acabam passando um conhecimento muito fragmentado, que impedem que os alunos percebam como, na verdade, aquele conhecimento faz parte de uma coisa só. E a gente tem uma outra perspectiva que é pensar, assim, o pouco estímulo para essa intelectualidade que vai levar a problematizar os conteúdos científicos que são veiculados. Então, a gente ir trazendo essas diferentes perspectivas para refinar e pensar isso um produto educacional final, né? Acho que esse é um grande desafio. E aí, como é que foi trabalhar com um tema que não partiu do seu desejo de pesquisa, mas sim de uma necessidade educativa? Isso gerou alguma frustração? Ou, por outro lado, você observa algum ponto positivo nisso para pesquisa e sua formação pessoal como pesquisadora? Eu acho que isso traz, sim, alguma frustração de determinada forma, no sentido de que, assim, a gente estava trabalhando com um grupo, né, inicial, e a gente já estava vendo um determinado caminho, né, para trilhar, só que aquele caminho não era suficiente. E aí você começa a inserir novas parcerias, começa a fazer novas entrevistas, e aí você percebe que é necessário mudar um pouco aquele caminho inicial, né, que você já estava tendo, e que vem justamente desse desafio que eu falei na pergunta anterior, né, de você conseguir refinar para entender como é que as diferentes perspectivas se alinham para um problema educacional que é um só, e aquele problema é a base, né, de você trabalhar. Então, alinhar essas diferentes perspectivas acabou sendo um desafio a mais que surgiu depois e que acaba levando a uma determinada frustração nesse sentido. Por outro lado, eu acho que não tem uma frustração tão grande, porque eu não tinha contato, né, com essa prática assim da formação de professor. Eu trabalhava em outro emprego naquela época, eu era bolsista, fui bolsista no mestrado, no doutorado, e trabalhava com isso com dedicação exclusiva. E eu acho que isso acaba sendo uma vantagem, né? Porque me abriu para essas diferentes perspectivas. Se eu já fosse uma pessoa que tivesse entrado naquele projeto com uma ideia inicial minha, né, de alguma coisa que eu tivesse vivenciado com os meus alunos e quisesse tratar e tivesse que acabar indo por outro caminho, talvez isso gerasse uma frustração ainda maior. Esse problema da frustração existiu um pouquinho no sentido de inserir outras pessoas, mas ao mesmo tempo não existiu tanto, porque eu mesma não tinha, né, uma proposta inicial minha. Agora, eu acho que sim, acho que tem muitas vantagens sim para pesquisa, né, nesse sentido mesmo de trazer perspectivas diferentes, porque isso acaba obrigando, digamos assim, o pesquisador a aprofundar mais a teoria, né, a aprofundar mais as questões teóricas, justamente para se aproximar dessas perspectivas e conseguir trabalhá-las ao mesmo tempo. E além da própria vantagem que eu diria que existe para o aprendizado conjunto, né? Porque foram muitas reuniões, e aí foram algumas reuniões só entre eu e uma das professoras, e foram algumas reuniões conjuntas também, entre nós três. Então, são muitas perspectivas. Eu acho que foi um momento em que todo mundo, tanto eu, quanto as professoras, quanto os alunos, tivemos coisas, né, que a gente não... que a gente não tinha parado para pensar, ou que não estava tão presente na nossa prática, ou nas nossas reflexões sobre o ensino de ciências, e que acabaram vindo com essa interação, né? Então, eu acho isso uma grande vantagem, né? Tanto para a pesquisa, quanto para a formação pessoal de cada um que estava envolvido nesse projeto. Um dos desafios que eu vi na PBD é incorporar seu referencial teórico no desenvolvimento da sua intervenção, que propõe uma solução para o problema educativo identificado. Como foi esse processo para você? Bem, eu acho que uma questão principal, né, foi começar a pensar esse referencial teórico.
que foi uma coisa que acabou se dando em conjunto, né, com o próprio problema educativo. Então, conforme a gente foi pensando, foi chegando a essa visão de que tinha essas dicotomizações entre teoria e prática e entre conhecimentos pedagógicos de conteúdo, a gente acabou pensando, né, em referenciais mais voltados para a praxis pedagógica, que aí a gente já estava estudando, né, então a gente foi vendo como é que se dava na literatura, principalmente na literatura, sobre a formação de professores, essa questão da relação entre a teoria e a prática, né? Como é que elas são apresentadas em diversas visões, até chegar na questão da praxis pedagógica, que a gente usou uma visão mais próxima de Paulo Freire, né? Que é da ação e da reflexão integradas como forma de transformação, né? E tem também a questão do conhecimento pedagógico de conteúdo, né? Que é um referencial antigo lá, né? Jacques Schumann, nos anos 80, já começou a publicar vários artigos, porque ele dizia o seguinte, né, que o conhecimento que um professor de história detém não é o mesmo conhecimento que um professor de biologia detém. Ao mesmo tempo, o conhecimento do professor de biologia não é o mesmo conhecimento do biólogo, né? São conhecimentos diferentes. E então, e aí, já lá nos anos 80, ele começou a propor essa ideia do conhecimento pedagógico de conteúdo, porque, segundo ele, nos trabalhos anteriores, quando se pensava o conhecimento docente, não se pensava esses conhecimentos de conteúdo, não se pensava como esse conteúdo poderia modificar a prática pedagógica que seria utilizada para trabalhar tal conteúdo. Então, foi o que ele chamou de paradigma perdido. Então, na medida que a gente achava o problema educativo, a gente já estava se aproximando desses referenciais e a gente viu que eles seriam eixos, né, digamos assim, para a gente tratar esse problema educativo. E aí, quando a gente fala tanto de praxis quanto de conhecimento pedagógico de conteúdo, a gente acaba falando muito da reflexão, né, sobre a ideia de o próprio Schumann, né, ainda que ele seja, digamos, o referencial que fosse para falar de conhecimento pedagógico de conteúdo e não de teoria e prática, ele acabava trazendo muito essa questão de que o professor só consegue construir novos conhecimentos, integrar conhecimentos e assim partir de conhecimentos soltos, né, do conhecimento lá sobre uma metodologia educacional ou do conhecimento sobre conteúdos, né, sobre o que é a biologia, sobre o que é a natureza da ciência, ele só consegue partir disso a partir do momento que ele reflete, né, e que ele integra também, né, porque aí quando se fala de teorias, você tem tanto teorias educacionais gerais, né, sobre a aprendizagem dos alunos, quanto teorias mais voltadas para o que é a ciência, por exemplo, né? A ciência lá, o processo de entender o que é a fotossíntese, ou a ciência é o processo pelo qual os pesquisadores chegaram à conclusão do que é a fotossíntese, né? Ou a ciência ela ainda pensar a importância da fotossíntese para o ecossistema e assim trazer questões sociais, ambientais, envolvidos, por exemplo, com a presença de plantas, né? O que é a ciência? E a partir desse o que é a ciência, você tem o que o ensino de ciências deve se ocupar, né? Porque se existem diferentes formas de pensar a ciência, existem também diferentes formas de pensar o seu ensino. Então, a gente trabalhou, né, com essa questão forte da reflexão, e a gente pensou em incorporar dois outros referenciais que serviriam como caminhos para a gente, para que esses primeiros referenciais, né, praxis e conhecimentos docentes, fossem mais trabalhados na nossa intervenção. Que foram narrativas digitais, como uma forma de estimular os alunos a escrever, a pensar, né, a refletir sobre aquilo que eles estavam vivenciando nas escolas, seja observando, ou seja, intervindo mesmo, atuando nas escolas junto com os professores com os quais eles trabalhavam.
e ao mesmo tempo falar sobre isso. E aí falar podia ser em vídeo, podia ser em texto, então é uma forma deles externalizarem, né? Porque na medida que eles estão externalizando, eles estão ressignificando aquilo dentro deles. E ao mesmo tempo eles estão passando também aquele conhecimento, aquela observação para outras pessoas e expandindo esse conhecimento. Então foram esses dois, né? As narrativas digitais e as atividades baseadas no movimento CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Porque a partir do movimento CTSA a gente conseguia pensar, né, nas diversas formas do que é ciência e de pensar os tipos diferentes de abordagem que o ensino de ciências e biologia pode ter. Mas tudo isso com foco não no CTSA em si, né, mas em como incorporar CTSA em intervenções na escola, né, e pensar como esse CTSA podia ser incorporado, podia ser levado, adaptado, podia ajudar aos alunos a pensarem ciências de outra forma, né? Como isso interferiu na própria construção de conhecimentos, e aí sendo elas conhecimento pedagógico, conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico de conteúdo, e também que eles pensassem, né, teorias diferentes sobre o ensino de ciências e biologia e como essas teorias podem ser implementadas na prática. Outro elemento que me chamou a atenção foi o uso de narrativas digitais. E como foi o percurso teórico até chegar à definição das narrativas digitais como estratégia pedagógica para estimular a reflexão dos licenciados? Essa questão das narrativas digitais, elas vieram, né, da forma de estimular os licenciados e de criar uma oportunidade para que eles falassem, né, para que eles externalizassem aquilo que chamava a atenção deles no cotidiano das escolas. A gente usou o Facebook, né, na verdade, que é uma ferramenta que, embora esteja caindo em desuso, naquele ano ainda estava um pouco mais próxima do cotidiano deles, ou mesmo que eles já não estivessem usando tanto, eles já tinham usado anteriormente, para a postagem dessas narrativas. Apoia muito, né? Porque quando você fala em praxis, você não pode se descolar do conceito de professor reflexivo ou de professor pesquisador, que é aquele professor que vai trazer problematizações sobre o que está acontecendo em sala de aula, né? Sobre a prática dele, e aí eles mesmos fizeram um pouco sobre o que eles mesmos fizeram nas escolas, porque teve as atividades que eles tiveram que implementar, e teve também as questões que eles observaram, né, do cotidiano escolar. Então, é uma forma de estimular um estranhamento sobre aquilo que está sendo visto, que muitas vezes passa despercebido, né? Porque a gente esquece de se perguntar por que determinadas coisas na escola são da maneira que são. Esse processo de externalizar, ele tem a ver com isso. E aí teve toda uma questão, uma problemática trazida pela professora de prática de ensino, que é o fato de que, assim, os alunos, eles já eram estimulados a escrever, né? Só que isso normalmente era muito feito a partir de relatórios finais, que eles tinham que entregar. E esses relatórios, eles acabam não sendo muito descritivos e burocráticos, né? E aí a proposta de você usar o Facebook, que é uma ferramenta que faz parte do cotidiano deles, é um ambiente diferente, né? Tem toda uma cultura, eles se expressam com uma linguagem diferente, mais cotidiana, mais natural, eles usam emojis, né, para colocar sentimentos, eles podem fazer uma combinação também maior de linguagem, né? Podem escrever as narrativas, mas podem também usar imagens para complementar, podem gravar vídeos. E isso tira, né, um pouco aquele peso de você fazer um relatório em que você vai usar um Word, que é um processador de texto, que é feito para todo o ambiente de trabalho, né, que é pensado para coisas que são
normalmente mais burocráticas, e leva isso para um ambiente que eles veem, que eles já estão acostumados a usar de outra forma. Então, aí esperava-se que com isso, né, eles usassem uma linguagem mais cotidiana, eles fossem menos burocráticos e descritivos e mais reflexivos, né? E foi uma coisa que a gente viu que foi até bastante alcançada. A gente conseguiu, né, esses relatos cotidianos, e a partir desses relatos eles colocavam coisas que eles estranhavam na escola, que eles poderiam modificar, além, né, da própria externalização ficar um pouco mais reforçada pelo uso de linguagens diferentes. Uma das características da PBD é seu caráter cíclico. Eu gostaria de saber se você teve, ao longo da sua implementação, que retornar às fases anteriores para rever o problema educativo, o desenho da intervenção ou algum referencial. Quais foram os desafios que você identificou? Como que você conseguiu contornar eles? Eu acho que, em partes, na verdade, esse retorno às fases anteriores, ele não é nem só alguma coisa que, em algum momento, você retorna a uma fase anterior, né? Porque as fases se confundem muito. A gente fala muito nas fases, né, para ajudar a entender o processo de uma maneira mais didática, mas esse processo ele não é, de maneira nenhuma, linear. Então, essa coisa das idas e vindas, ela acaba sendo constante. Eu acho que um exemplo mais marcante disso é pensar, por exemplo, a fase de desenvolvimento, né, e a fase de implementação, né, que foram fases assim que foram praticamente feitas juntas, porque a gente teve problemas também, mas exteriores, né? Ela foi feita num semestre em que a gente teve uma greve de caminhoneiros e a Copa do Mundo. Então, algumas aulas foram perdidas, né? Digamos assim, a gente teve algumas aulas a menos por causa disso. E a gente teve que voltar, né, ao processo de planejamento. Então, essas reuniões de desenvolvimento da intervenção, elas aconteceram basicamente ali, enquanto a intervenção já estava acontecendo. Então, a gente teve que voltar por causa desses imprevistos exteriores, né? E também por causa da própria questão de tempo. No início, eu tive também dificuldade de conseguir as entrevistas dos alunos, né, dos licenciandos, porque a proposta era a gente fazer entrevistas coletivas, né? Eles já tinham lá uma separação prévia por grupos, com a qual eles já estavam trabalhando para a prática de ensino, e a ideia é que essas entrevistas acontecessem com os grupos, e a gente não conseguia reunir os grupos, então a gente foi fazer as entrevistas depois. Então teve toda essa questão de alguns atrasos, né, por tentar conversas que não foram possíveis, quanto isso de a intervenção mesmo ter que mudar ao longo do tempo pelos próprios imprevistos que aconteceram. A fase final, durante todo o processo, a gente já pensava o que esse processo estava trazendo para a gente como uma contribuição final, digamos assim. E aí, algo aconteceu na implementação que te surpreendeu, te decepcionou? Eu acho que eu posso dizer que a implementação ela surpreendeu de variadas formas, né? Foram mais surpresas positivas do que negativas, né? Digamos assim. Porque uma coisa que surpreendeu, a mim particularmente, né, surpreendeu bastante, é que os alunos, a gente falava das narrativas digitais e a gente deixou a maior parte delas livres, né? Em algum momento a gente até pediu, assim, a gente pediu, por exemplo, uma palestra em formato de palestra TED. Mas na maior parte do tempo a gente deixou essas narrativas livres, né? Mas a gente falou que eles poderiam fazer podcasts, que eles poderiam fazer vídeos, trazer imagens. E acho que eu esperava um pouco mais narrativas nesse sentido, né? E acabou que o que a gente percebeu mesmo foi uma predominância das narrativas escritas. Isso acabou levando a uma mudança, né, no sentido da gente entender
a tecnologia como forma cotidiana, como o uso cotidiano da tecnologia como algo cultural, né? Que aí entra muito essa questão da linguagem do Facebook, essa linguagem mais cotidiana e mais informal, como uma forma de estimular, porque basicamente a mudança de ambiente, né? Uma coisa o tecnológico ele também forma ambientes diferentes, né? E o ambiente de envio de e-mail é o ambiente do Facebook é outro. Até uma coisa que a professora de prática de ensino falou, eu percebi que realmente as narrativas ficaram mais autorais e menos descritivas e menos burocráticas do que os relatórios. Então, a gente teve que pensar um pouquinho mais nessa questão do ambiente da tecnologia como forma de incentivo, que traz toda uma cultura própria, e com essa cultura própria incentiva a forma como eles vão se expressar, como eles vão escrever, do que nessa questão das múltiplas linguagens. Apesar de essa questão da diferença de uso, né, do que a gente esperava que eles fizessem e o que eles realmente fizeram, isso tenha dado alguma diferença, apesar disso, a gente ainda conseguiu perceber contribuições importantes da narrativa, né? Tanto na contribuição para a reflexão deles, que é o que a gente queria anteriormente, contribuir na formação do professor reflexivo, quanto no próprio conteúdo que a gente teve como forma de pesquisa, porque as narrativas também foram uma forma de coleta de dados, né? A gente analisou as narrativas para tentar entender como é que eles percorreram esse processo a fim de superar essas dicotomias e o quanto eles caminharam nesse sentido. Bom, ao final de uma PBD, o pesquisador retorna tudo o que fez para formular princípios de design. Eles são conclusões teóricas para orientar futuros ciclos e pesquisa com o intuito de refinar, né, a intervenção educativa. Quais foram os princípios de design que emergiram? Quais foram as reflexões que te levaram ao desenvolvimento desses princípios? Eu acho que eu vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que eu vou começar falando sobre as reflexões que levaram ao desenvolvimento dos princípios, né? O pensamento principal foi esse processo de superação de dicotomias, né? E aí, por parte dos licenciandos, tem o pensar o como e o quanto eles conseguiram percorrer no sentido, né, de pensar melhor, de problematizar melhor a prática pedagógica, e de, junto com os professores, também pensar, né, as nossas ideias sobre que estratégias formativas foram e podiam ser utilizadas nesse sentido. Então, os princípios de design, a gente pensou em alguns mais voltados para os próprios licenciandos, né, que foi relacionado, por exemplo, a questão do quanto eles conseguiram relacionar teoria e prática, e aí a gente fala um pouquinho, por exemplo, de alguma dificuldade que talvez ainda tenha ficado no final, né, desse avanço que eles tiveram na reflexão a partir do uso das narrativas, em comparação com relatórios, né, que são mais burocráticos e tudo, e ao mesmo tempo do que ainda poderia ser feito para que eles aprofundassem mais teoricamente essa reflexão, né? Porque eles trouxeram, as narrativas foram muito reflexivas, eles trouxeram, mas a partir do que eles trouxeram, a gente não chegou a aprofundar, né? E que seria interessante, por exemplo, a gente aproveitar, porque as narrativas foram coisas que chamaram a atenção deles, foram do interesse deles, e de quanto que a gente poderia aproveitar dessas narrativas para estimular que a reflexão fosse aprofundada depois, seja aí por meio de leituras de textos que se relacionam, né, com aquilo que eles trouxeram, ou seja, com a própria discussão, né, entre com os professores, né, a professora de prática de ensino, a professora de ecologia, comigo, ou entre eles mesmos. Pensar um pouquinho no papel do CTSA nesse sentido, né? Ele foi digamos, um caminho que a gente percebeu que auxiliou os licenciados a repensarem, a refletirem sobre isso, sobre o que é e o que pode ser ensino de ciências nas escolas e como pensar a prática,
né, a partir desse o que pode ser, porque, primeiro, pela dificuldade que eles tiveram com o planejamento, né, e em como eles foram superando essas dificuldades, eles falaram do quanto esse processo de planejamento acabou fortalecendo eles, né, fortalecendo esse processo de formação deles. Foram mais ou menos para pensar nesse sentido, assim, né? A gente pensar esses dois caminhos que a gente escolheu, narrativas e CTSA, e que papel eles tiveram dentro da pesquisa e que papel eles poderiam ter tido também dentro da pesquisa. E outros já foram formulados mais com base nas professoras e em mim mesma, né? Teve alguns princípios que eu coloquei, teve um princípio que eu coloquei sobre a aprendizagem conjunta, né? Porque, por exemplo, eu mesma tive uma grande oportunidade de repensar a minha visão do que é conteúdo escolar, né? A gente normalmente acha que conteúdo escolar é uma coisa estanque, uma lista uma lista de conceitos que a gente tem que de conceitos e processos que a gente tem que trazer e apresentar para os alunos. E, na verdade, existem várias formas de pensar o que é o conteúdo escolar. E aí, também, a partir de algumas leituras indicadas até pela professora de prática de ensino, a gente conseguiu ampliar essa discussão, né, e repensar melhor isso. Né, seguindo que agora a gente vê, né, que está sendo desenvolvido o segundo ciclo, né, utilizando a PBD, quais seriam os desafios que você identificou no seu ciclo que você acha que são interessantes do Henrique trabalhar nesse segundo ciclo, né, que ele está desenvolvendo, e que sugestões para a superação desses desafios você dá para ele? Bem, esses desafios vai ser um pouco mais fácil falar disso agora, né? Porque são coisas que eu já tratei aqui. Que uma foi da própria dificuldade de comunicação e de tempo para ter reunião, né? E a outra foi da questão da gente não assim, as narrativas, elas trouxeram reflexões interessantes, elas foram importantes nesse sentido de estimular o olhar mais distanciado dos licenciados sobre o que estava acontecendo na escola, mas que ainda ficou sem um aprofundamento final a partir do que foi trazido. Né? E aí, de repente, pode se pensar até nas próprias tecnologias, né? Como uma forma de fazer isso, de pensar as tecnologias mediando mais o processo desde o início até o final, né? Não só em postagens de narrativas, porque você tem a questão de facilitar o contato, né, entre os participantes e até de realizar algumas entrevistas que pode se realizar, né? Eu, no meu caso, por exemplo, acabei realizando algumas entrevistas coletivas e outras individualmente. Aí pode-se pensar em algumas entrevistas presenciais e outras à distância. Além das reuniões também serem facilitadas, né? Você poder fazer algumas reuniões presenciais e outras à distância, já que as pessoas não precisam se deslocar para estar naquele lugar de reunião, né? Porque a gente está falando de pessoas com agendas bastante atribuladas, né? Então, o tempo para isso acaba sendo um pouco mais complicado. E também que as próprias narrativas, elas foram publicadas lá, né? Elas estavam em grupos do Facebook em que outras pessoas tinham acesso, né? Os outros alunos tinham acesso à narrativa de um aluno primeiro, as professoras, a pesquisadora, todo mundo estava com acesso constante, né? Então, por que a gente não buscar um retorno a essas narrativas no sentido de aprofundar as reflexões que os alunos tiveram e pensar o potencial das tecnologias até para prover esse retorno mesmo. Te agradeço, né, por ter aceitado esse convite. É incrível poder conversar com você, poder entender mais sobre o PBD, poder entender como é que foi o primeiro ciclo, né, visto que agora eu estou trabalhando junto com o Henrique, né, no segundo ciclo. Acrescenta muito, não só, né, na pesquisa dele, mas também no que eu estou aprendendo, que é algo novo também para mim, tanto como aluno de iniciação científica, quanto, vou colocar assim, futura professora, né, de biologia também.